Olá, alunos do primeiro ano, a gente vai começar agora a nossa segunda aula do segundo bimestre. Já é tanta aula que eu já tô ficando doidão aqui já. Eita porra! Então vamos lá. O que a gente vai ver agora na nossa segunda aula? A gente vai começar estudando os fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? São os diferentes fatores que determinam o clima de uma determinada região. Determinam o clima de uma determinada região? Como assim? Não entendi. Então, assim, são diferentes fatores climáticos. O primeiro dele é a latitude. Como que a latitude influencia o clima de uma região, né? Quanto maior a latitude, a gente viu em coordenadas geográficas no primeiro bimestre, que você tem a linha do Equador, divide o planeta ao meio, 0 grau ali, e vai 90 graus tanto para o norte, 90 graus para o sul. Então, quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos, menores são as temperaturas médias anuais, devido à intensidade da luz. Porque mais próximo do Equador, a intensidade da luz solar é maior. Quanto mais a gente se afasta do Equador, é menor a intensidade da luz. Por isso, nas áreas de baixa latitude, próximo ao Equador, faz mais calor com menor amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima é pequena. Quanto nas áreas de alta latitude, quanto mais próximos dos polos, faz mais frio com maior amplitude térmica, ou seja, a diferença entre temperaturas máximas e mínimas da região tende a ser maiores. Isso é responsável, a latitude é responsável pelas zonas climáticas. Então, se eu pego um desenho do planeta, eu percebo que próximo à linha do Equador, a incidência de luz solar é mais intensa, mais concentrada. Enquanto mais próximo ao polo, a incidência de luz solar, é menos intensa. Então, com isso, próximo à linha do Equador, as temperaturas médias são maiores, são os climas mais quentes. Mais longe do Equador, mais próximo tanto ao Polo Norte quanto ao Polo Sul, as temperaturas dos climas tendem a ser mais frios. Então, primeiro fator climático aí, a latitude. Segundo fator climático é a altitude. Ou seja, quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais metros eu vou subindo, uma montanha, etc., menor a temperatura média do ar, devido ao ar ser mais rarefeito, menor concentração de gases e umidade, diminuindo a retenção de calor da atmosfera. Então, de acordo com os cálculos, há uma diminuição de 1 grau Celsius a cada 200 metros de altitude. Por quê? Aqui eu tenho um exemplo de uma montanha mais próximo. O ar é mais denso, então a gente viu que a radiação solar aquece a superfície terrestre e grande parte dessa energia que a Terra concentra a partir da radiação solar, ela emite aquecendo a atmosfera, de baixo para cima. Com isso, o ar sendo mais denso, maior quantidade de moléculas e partículas vai reter essa calor emanado da superfície terrestre. Quanto mais você vai subindo, o ar vai se tornando mais rarefeito. Com isso, com menor quantidade de moléculas e partículas, o que acontece? O calor da atmosfera se perde, não sendo retido por essa camada de ar, fazendo com que, quanto maior a altitude, mais o ar se torna rarefeito, menor capacidade de retenção de calor, tornando-nos mais frio. Então, você tem a altitude como um outro fator climático responsável por diferenciação dos diferentes climas que a gente vai ver depois. O próximo fator climático é a combinação entre dois que a gente chama de continentalidade e maritimidade. Duas palavras difíceis aí, mas são fáceis. Maritimidade é a proximidade de influência dos oceanos sobre a temperatura do mar. Ou seja, quanto mais próximo do mar, menor a variação de temperatura. As águas do mar e do oceano se aquecem e se resfriam mais lentamente. Além disso, essas áreas ficam mais úmidas e chuvosas devido à umidade pela evaporação das águas dos oceanos e mares. Também em regiões com muitos lagos, grandes rios, também acaba dando essa ideia. Já a continentalidade é a distância de cada lugar em relação ao mar. Quanto mais distante do mar, maior será a variação de temperatura, devido às rochas se aquecerem e resfriarem mais rapidamente do que a água.
Como não há muita evaporação, há menos umidade e, consequentemente, menos chuvas. Então, você tem aí um desenho, né? Eu tenho a continentalidade e a maritimidade. Aqui eu tenho um desenho da variação de temperatura entre o verão e inverno, né? Próximo ao litoral é menor, enquanto a variação de temperatura entre o verão e inverno no interior do continente tende a ser maior. Influência aí da continentalidade e maritimidade. Correntes marítimas, outro fator climático aí importante. Correntes marítimas são extensas porções de água que se deslocam pelo oceano quase sempre nas mesmas direções, movimentadas pela ação do vento, diferença de temperatura e salinidade, além da influência da rotação da Terra. Então, as correntes marítimas são frias próximas aos polos e se deslocam para as regiões mais quentes. E as correntes marítimas quentes são próximas do Equador e se deslocam em direção aos polos. Então você tem essa troca de correntes marítimas devido à questão da ação do vento, rotação do planeta, diferença de temperatura e salinidade entre os oceanos. Geralmente as correntes marítimas frias, as águas são mais profundas, e as correntes marítimas quentes são águas mais superficiais, obviamente porque o sol aquece a água ali, as camadas mais superficiais ficam mais quentes ali. Então você tem essa diferenciação aí. Aqui nós temos o mapa das principais correntes marítimas do mundo. Então a gente tem aqui, né, próximo ao Polo Sul e próximo ao Polo Norte, sai correntes marítimas frias. Próximo à linha do Equador, saem correntes marítimas quentes. Uma das mais importantes correntes marítimas do mundo é a corrente do Golfo. Ele sai da região aqui do Mar do Caribe, que é um dos mares mais quentes do mundo, com uma média de temperatura bastante elevada. Não é à toa que a grande umidade da evaporação do Mar do Caribe gera grandes tempestades ciclonais, os furacões, né? E aí a corrente do Golfo ela vai subindo para o norte da Europa. Então, altas latitudes no norte da Europa, que seriam extremamente frias, se você vê que está na mesma latitude aqui da Groenlândia, ela acaba se tornando menos frias devido à ação da corrente do Golfo. Então, aí nós temos as correntes marítimas. Outros dois fatores importantes é a vegetação e o relevo. Vegetação são diferentes tipos de cobertura vegetal que vai influenciar na absorção e radiação de calor, além de reter a umidade do ar. Então, na localização das florestas, as temperaturas são menores que nas áreas do entorno. E nas áreas de grandes florestas tropicais, há maior intensidade de chuvas devido ao processo de evapotranspiração das plantas, lançando bastante umidade ali, gerando uma região muito chuvosa. Já o relevo, além de estar associado à altitude, os relevos, principalmente as grandes cadeias de montanha, funcionam como barreiras, que podem influenciar na temperatura e na umidade ao facilitar ou dificultar a circulação do ar e das massas de ar como um todo. Então, se eu pegar aqui, né, além da uma área florestal permitir uma recarga e proteger o solo, né, acaba lançando mais umidade para a atmosfera, né, e uma área desmatada acaba deixando o solo nu. O solo, a gente viu que as rochas aquecem e resfriam rapidamente, né, então vai tornar a área aí, que sem uma cobertura florestal, geralmente mais quente. Já as barreiras de relevo, você tem o que a gente chama de barlavento. Quando as massas de ar vêm, elas tentam subir a montanha, não conseguem, se condensam e chove de um lado. Enquanto a sotavento, a outra encosta da cadeia de montanhas, tende a ser uma área quente e seca. Então, o fluxo do ar aí esbarrando nas cadeias de montanhas. Agora a gente vai falar das massas de ar, um dos fatores climáticos mais importantes aí. As massas de ar formam-se quando o ar permanece sobre uma superfície homogênea, um oceano, calotas polares ou uma floresta, e por causa da diferença de pressão, né, ela vai levar as condições de temperatura e umidade da região em que se originaram para uma outra região. Então as massas de ar se deslocam através da circulação atmosférica, né, a diferença entre as altas e baixas pressões.
né? Por exemplo, as massas de ar equatorial são quentes e úmidas, as tropicais são quentes, podendo ser úmidas ou secas, e as polares são frias, podendo ser úmidas ou secas. Temos aí as diferentes massas de ar. Aí se eu vou falar na televisão assim, frente fria, tá chegando uma frente fria, né? A frente fria é a frente da massa de ar frio, que a gente pode reparar, por exemplo, né? Uma massa de ar frio com uma temperatura menor em torno de 15 graus, né? Esse ar frio ele é mais forte, ele vai empurrando o ar quente, a massa de ar quente, por exemplo, uma temperatura de 30 graus. O choque entre as duas massas de ar é uma área chuvosa, né? Então ele vai vir e vai empurrar esse ar quente para cima, se deslocando aí. Já a frente quente dá uma massa de ar quente, por exemplo, aqui é 32 graus. O ar quente vem, né? Ele acaba sendo mais leve que o ar frio, então ele vai empurrando o ar frio que está mais baixo, por ser mais pesado, mais denso, ele vai empurrando, na zona de contato ocorre a chuva e ele vai empurrando a massa de ar frio para lá. Então você tem deslocamento de massa entre ar frio e quente por diferença de pressão e elas vão se chocando, se movimentando aí. Aqui eu tenho um desenho do mapa mundi com as principais massas de ar existentes no mundo. Então eu tenho aqui, né, uma massa equatorial, né? Eu tenho uma massa tropical aqui um pouco menos quente, né? Eu tenho as massas polar, eu tenho aqui a tropical na África, eu tenho aqui outra tropical, equatorial, tropical, polares e assim sucessivamente. A gente vai discutir melhor massas de ar quando a gente falar da influência das massas de ar como um dos principais fatores climáticos na definição dos climas do Brasil. Agora a gente vai falar dos elementos do clima, que são 3: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Então o que é a temperatura? A temperatura nada mais é do que o registro do calor da atmosfera de um lugar, é a intensidade do calor presente. Então a radiação absorvida pelas águas e terras e refletida para o alto, aquecendo a atmosfera de baixo para cima, você tem a temperatura na superfície terrestre. Essa temperatura vai depender da localização e a circulação do ar atmosférico, tá? Então, quando eu falo de temperatura, eu estou falando de ar. Então, quando o ar é frio, ele diminui, a quantidade de ar diminui e aumenta a pressão, porque a quantidade de moléculas e átomos em determinado espaço, por exemplo, 1 metro cúbico, né, ele é menor. A temperatura aumenta, o ar se expande porque o estado de agitação das moléculas e átomos, elas têm mais energia, elas se agitam mais, ocupando uma área maior, diminuindo a pressão. Então, é a diferença aí entre o ar quente e o ar frio, que a gente mede através da temperatura. Você tem Fahrenheit nos Estados Unidos, países anglo-saxões, aqui a gente usa o grau Celsius. Umidade. Umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera num determinado momento, resultado do processo de evaporação das águas dos oceanos, mares e rios, e da evapotranspiração das plantas. Assim, a umidade relativa é a relação entre a quantidade de vapor de água na atmosfera em um dado momento e a quantidade que essa atmosfera comporta. Quando ocorre o ponto de saturação, vem a chuva. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então eu tenho o volume de ar e o vapor de água como representando essas bolinhas. Quando esse volume de ar é ocupado completamente pelas bolinhas de água, nesse desenho esquemático, né? O ar está saturado, a saturação, as bolinhas vão sair desse recipiente, seria a precipitação, seria a chuva. Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Então você tem a umidade relativa, né? A 30 graus, a umidade relativa está aqui. Quando a temperatura diminui, os estados de agitação da molécula diminuem, né? E aumenta a pressão. E aí então o ar diminui até chegar a 100% ali na umidade relativa. Então, umidade relativa daqui está com H, não está errado, tá? Não vem com essa não está errado. É porque eu tirei esse desenho de um site de português de Portugal, ora pois. Então, se escreve umidade com H no português de Portugal, ora pois, né? Então você tem aí a questão da umidade. E a pressão atmosférica, que é a medida de força exercida pelo peso do ar contra uma área, né?
Quando o ar é mais frio, tem maior quantidade de átomos e moléculas, ele pesa mais e exerce a pressão. Então, quanto maior a temperatura, maior a movimentação das moléculas e menor o número de moléculas em cada metro cúbico de ar. Quanto menor a temperatura, maior o número de moléculas por metro cúbico de ar e menor é a movimentação. Então você tem essa ideia. Obviamente que quanto mais próximo do nível do mar, maior é a pressão atmosférica, que a gente tem o ar mais denso. Quanto maior é a altitude, menor a pressão atmosférica. Por isso, quando você está subindo numa serra, uma região assim com grande altitude, né, você tem dor no ouvido, porque seu ouvido está tentando se acostumar com a diferença de pressão, você pode passar mal, entre outras coisas. Então aqui eu tenho uma coluna de ar, né? O ar é mais denso, quanto mais próximo da superfície. Quando eu subo uma cadeia de montanhas, né, fazendo aqui o corte da coluna de ar, o ar é mais rarefeito, à medida que eu tenho aí um aumento da altitude. Tipos de chuva. 3 tipos de chuva nós temos aí, né? A chuva frontal são as chuvas que ocorrem na zona de contato entre duas massas de ar de características diferentes, como eu mostrei antes ali, né? Uma quente e uma outra fria. Quando elas se chocam, ocasiona chuva, uma chuva que pode durar dias. A chuva orográfica, como foi mostrado ali do relevo como fator climático, então as barreiras de relevo levam as massas de ar a atingir grandes altitudes, elas não conseguem ultrapassar essa barreira de relevo, elas se condensam, né, ocasionando a chuva. É uma chuva geralmente intermitente, localizada, fininha, aquela chuva chata, né? Você quer sair, não dá, porque a chuva lá está enchendo o saco. Nossa, que bosta! E a chuva de convecção. Em climas muito quentes, né, o ar próximo à superfície fica menos denso, ele sobe rapidamente para a alta atmosfera, né, as camadas superiores, e ele carrega muita umidade, porque como o dia é muito quente, está tendo muita evaporação de rios, mares e oceanos. Ao fim da tarde, todo esse vapor se condensa rapidamente, provocando chuvas rápidas e intensas, aquela chuva de verão, aquela chuva que dá alagamento nas grandes cidades, aí os prefeitos que são os merda põem a culpa na chuva e por aí vai. Então aqui a gente tem aí alguns exemplos, né, de uma chuva frontal, o ar frio vem, o ar quente mais leve sobe, a zona de contato ocasiona chuva. A gente tem aí a chuva orográfica, então o vento carrega a massa de ar, tenta subir o relevo e não consegue, vai condensar aí, ocasionando a chuva levemente fina. E a chuva de convecção, ar muito quente, sobe rapidamente, formando as grandes nuvens lá, principalmente aquelas dos cumulonimbus. Essa rápida ascensão vai resfriar e condensar rapidamente esse ar carregando muita umidade. Ele vai saturar na atmosfera, caindo aí grande quantidade de chuva ao final do dia. Então agora nós encerramos a nossa segunda aula do segundo bimestre, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe sua mensagem nos comentários que depois eu respondo. Até a próxima!